Olá fulanos, tudo bem? Nós estamos na playlist de parasitologia e o assunto do vídeo hoje é doença de Chagas, a tripanossomíase americana. Eu sou Natália, fulana que vos fala, estudante de biomedicina. Vamos então a algumas características importantes dessa doença, bem resumidamente aqui para vocês, porque essa doença é uma doença muito extensa, muito longa, e o interesse é falar o principal que você precisa saber, tanto na sua vida profissional, quanto para fazer aquela bendita prova que eu sei que você vai fazer. O agente etiológico que transmite a doença de Chagas é o Trypanosoma cruzi, o vetor é o percevejo, também conhecido como barbeiro. Isso é muito importante porque as pessoas acabam confundindo. Muitas pessoas acham que quem transmite, quem é o agente etiológico da doença é o barbeiro. Isso é um engano. O agente etiológico é um parasito, um protozoário chamado Trypanosoma cruzi. E o vetor, aquele que vai levar esse parasito até o hospedeiro, é o barbeiro. É importante lembrar que o barbeiro é um vetor biológico, não é somente um vetor mecânico, é um vetor biológico, e na hora que eu for falar sobre o ciclo, a gente vai acompanhar o ciclo tanto no ser humano quanto no barbeiro. E o que o barbeiro é? O barbeiro é um tipo de percevejo hematófago, o que significa que ele se alimenta de sangue. Essa doença é uma antropozoonose, então relembrando, antropozoonose é uma doença que antes era de animais e agora também atinge o ser humano. Geralmente eu não coloco filo, ordem, família, etc e tal, mas hoje eu coloquei porque hoje vai ser importante. A ordem deste parasito é Kinetoplastida. Por que isso vai ser importante? Porque ele possui, quando a gente for falar de morfologia, a gente vai ver direitinho, mas ele possui uma organela que se chama cinetoplasto. A gente vai conferir direitinho mais daqui a pouco. Quem fez a descrição do parasito e da doença foi Carlos Chagas, ou melhor, Carlos Ribeiro Justiano Chagas. Lá em 1909, ele descreveu o parasito e a doença. Então vamos à morfologia. O Trypanosoma cruzi tem três formas. Ele tem a forma tripomastigota, a forma amastigota e também a forma epimastigota. O que a gente vai falar mais nesse vídeo? Dessas duas primeiras aqui, porque ambas podem ser encontradas no ser humano. A forma epimastigota é mais comum de ser encontrada no barbeiro, que também vai ser um dos hospedeiros, né, desse parasito, inclusive um vetor biológico. Aqui eu tenho uma imagem de microscópio, então, que fica muito bonitinho para mostrar a forma tripomastigota e amastigota. Eu acho particularmente que é um parasito bem fácil de se ver no microscópio, ele é bem característico, então vamos falar um pouco melhor sobre a morfologia dele. Começando pela forma tripomastigota, ela é a forma extracelular do protozoário, ela não se divide dentro do ser humano, ela é a forma flagelada, então que você pode ver aqui é uma membrana ondular e o flagelo, e ela tem o cinetoplasto que eu falei para vocês, que é essa pontinha bonitinha aqui. E o que é o cinetoplasto? É uma organela bem característica do tripanossoma. E a forma amastigota é essa mais arredondada, como nessa figura também mostra que ela é arredondada, e ela é a forma intracelular. Então, a partir do momento em que o tripomastigota conseguiu penetrar a célula, ele se rapidamente muda totalmente a sua morfologia de tripo para amastigota, e ele fica com essa característica então arredondada, oval, dentro da célula. E essa forma amastigota, ela é a forma de reprodução do parasito. Então, na forma amastigota, ele vai fazer reprodução. E qual é o tipo de reprodução do Trypanosoma cruzi? O tipo de reprodução dele é divisão binária. Reprodução assexuada por divisão binária. O que mais importante falar sobre as formas tripo e amastigota?
A forma amastigota intracelular, que eu comentei com vocês, escolhe preferencialmente tecidos como coração, como trato digestório, por isso que a gente vai ver depois algumas características da doença, por exemplo, o coração inchado, o intestino inchado, é por conta disso, ela gosta de ficar lá. Existe também, só que mais raramente, a infestação dela no sistema nervoso, então é mais raro, mas pode acontecer também. Estou mostrando novamente aqui, cinetoplasto. Esse outro aqui é o núcleo, então olha, núcleo, cinetoplasto, núcleo, cinetoplasto, a membrana ondular dela e o flagelinho pelo qual ela consegue se locomover. E a forma amastigota, a única movimentação que ela faz é a rotação. Ela só consegue fazer um movimento de rotação, não consegue fazer mais nada. Isso porque ela se muda totalmente, ela muda totalmente a sua morfologia para ficar na sua fase intracelular e se dividir. Vamos falar um pouquinho sobre o vetor e a transmissão do Chagas, então. Existem 3 gêneros que podem transmitir Chagas, e eles são Triatoma, Pastrógelos e Rhodinos. Então, o que é importante aqui na transmissão? O vetor, como eu já disse, é um hemíptero hematófago, e o lugar onde ele gosta de morar é lugar que tem madeira. Então, por exemplo, casas de pau a pique, como eu coloquei aqui na imagem para vocês, é um lugar interessante para o barbeiro estar. Outros lugares que ele gosta também de ficar é caldo de cana, açaí. Então, os tipos de transmissão são transmissão direta pelo vetor. O vetor faz a picada porque ele é hematófago, então ele pica o indivíduo para se alimentar do sangue dele e defeca ao mesmo tempo. As fezes do hemíptero acabam adentrando pela ferida formada e chegam até a corrente sanguínea, onde o parasito pode se locomover livremente. Tem também a transmissão oral, que é então no momento da ingesta de alimentos que podem estar contaminados, como açaí, caldo de cana, que podem ter fezes do barbeiro ou barbeiro triturado. Tem também a transfusão de sangue, a transfusão congênita, alguns acidentes de laboratório também podem acabar transmitindo, e transplantes. Vale lembrar que casas de pau a pique, por exemplo, é um lugar interessante para o barbeiro ficar, porque ele gosta de lugar que tem madeira. Chegamos no tão esperado ciclo de vida do Trypanosoma cruzi, então a gente vai falar tanto do ciclo de vida dele no barbeiro quanto no ser humano e em outros mamíferos que ele pode também parasitar. Então, como funciona? O barbeiro é o hospedeiro intermediário e o ser humano e outros mamíferos são o hospedeiro definitivo do Trypanosoma cruzi. Começando então aqui pelo ser humano. Como a gente viu, algumas formas de transmissão é, por exemplo, a picada do barbeiro. Então, olha aqui, ele picou a pessoa, inoculou o parasito dentro do organismo da pessoa. O que acontece? Nós temos a forma tripomastigota. Formas tripomastigotas podem invadir a célula, como a gente comentou, e no momento em que isso acontece, elas se tornam amastigotas. Só que as formas amastigotas podem voltar novamente a ser tripomastigotas. E no momento em que isso acontece, elas estão novamente na corrente sanguínea. Onde o que pode ocorrer? O barbeiro vir, picar a pessoa, se contaminar e o ciclo começar num novo barbeiro que antes não estava contaminado. Isso no ser humano, como em qualquer outro mamífero que é parasitado pelo Trypanosoma cruzi. Dentro do barbeiro, o que acontece agora? Ele fez então o seu repasto sanguíneo, fez a ingesta de sangue contaminado, a forma tripomastigota entrou, se transformou em epimastigota, que a gente comentou que é mais comum estar no barbeiro, e aí ele pode novamente se transformar em tripo e ser inoculado dentro do organismo de um mamífero. Então esse é o ciclo do Trypanosoma cruzi. Vale lembrar que durante o ciclo de vida dele, ele passa pelo miocárdio e ele gosta de lá. E é normalmente lá e no intestino que ele vai preferir se transformar em amastigota. E o que é importante saber também é que dentro do barbeiro, o epimastigota
se reproduz, é a forma de reprodução. Existem também outras variações, uns intermediários dessas três formas que eu comentei com vocês. Eu comentei que tem tripomastigota, epimastigota e amastigota, mas para um estudo mais aprofundado, nós temos também uns intermediários destas. Então, por exemplo, entre o tripomastigota e o epimastigota, tem o esferomastigota. E depois do epimastigota, antes de se tornar novamente tripomastigota dentro do barbeiro, por exemplo, tem a forma tripomastigota metacíclica. Então, só para ficar um pouquinho mais aprofundado, mas são apenas intermediários dessas três formas que eu mencionei a vocês. O que mais de importante a gente tem para falar sobre Chagas? Ele tem duas fases, tem a fase aguda e também tem a fase crônica. Na fase aguda, nós temos a forma inaparente e a forma aparente. A forma inaparente é a assintomática, então a pessoa tem chagas, mas não tem sintomas. E a forma aparente é a que mostra alguns sinais e alguns sintomas da doença que a gente vai conferir. Mas vale lembrar que a forma inaparente é a maior parte dos casos, correspondendo até 60% dos casos. E na forma aparente, o que pode acontecer, os sinais que podem acontecer são os seguintes: pode ter febre, o chagoma de inoculação, que é uma feridinha onde o parasito foi inoculado, uma inflamação onde o parasito foi inoculado, hepatosplenomegalia, que é o aumento do fígado e baço, edema de pálpebra, que também é conhecido como sinal de Romanin, não sei se assim se pronuncia, mas está aqui na telinha para vocês acompanharem como se escreve. A fase aguda aparente pode ter também taquicardia, então esses são os sinais da forma aparente na fase aguda. Como eu falei, tem também a fase crônica. Quais são então os sinais da fase crônica? Também possui uma forma que é indeterminada, então não tem sintomas, não tem sinais. Tem a forma cardíaca, a forma digestiva e a forma cardiodigestiva. Então a forma cardíaca vai possuir sinais cardíacos, a forma digestiva, sinais do trato digestivo, e a forma cardiodigestiva vai ter sinais de ambos. E quais são esses sinais? Na forma digestiva, a pessoa vai ter dificuldade em engolir, ela vai engasgar com facilidade, também conhecido como disfagia. Ela vai ter regurgitação, pode ter muito soluço, pode ter o aumento da secreção da saliva, também conhecido como pitialismo. Ela pode ter megaesôfago, megacólon e constipação. Então, constipação, intestino preso, megaesôfago e megacólon é o aumento aí do cólon e do esôfago. Como vocês podem conferir aqui, o intestino bem maior do que o esperado. E a forma cardíaca, que todo mundo conhece, é o aumento então do coração. Aqui está um coração saudável e aqui está um coração chagásico, que é aquele coração enorme. O que acontece no coração chagásico é uma hipertrofia das células cardíacas. Isso acontece porque os parasitos vão lá na forma tripomastigota, acabam entrando na célula, se transformando em amastigota, e essa célula vai acabar perdendo função e ela pode romper também por conta da reprodução do parasito ser exacerbada. E no momento em que ela rompe, a pessoa vai perdendo tecido cardíaco e as células saudáveis que vão ficando acabam se hipertrofiando para poder compensar as células que estão sendo perdidas, as células que não estão conseguindo desempenhar a sua função. E é por isso que ele fica grande. Então as células que estão saudáveis têm a sua função aumentada para poder compensar no mecanismo compensatório. Então ela fica então muito grande e o coração aumenta de tamanho. Então, diagnóstico e profilaxia de Chagas. O diagnóstico laboratorial, é claro que tem o clínico, o epidemiológico também, se era endêmica ou não. Tem o clínico para ver quais são os sinais, quais são os sintomas que essa pessoa está tendo. Mas falando de laboratório, o diagnóstico laboratorial, então, ele vai depender do momento em que a doença se encontra. Se for fase aguda, o exame é parasitológico de sangue. Então faz-se uma lâmina com o sangue do paciente e procura-se no microscópio, então nessa lâmina, tripomastigotas, como a gente viu lá naquela imagem. Já se for a fase crônica,
aquele parasito tripomastigota já está no tecido e já está na sua forma mastigota a maioria deles. Então vai ser como procurar uma agulha no palheiro, vai ser muito difícil para você encontrar no sangue. Então o que se faz? Faz então um exame sorológico para procurar então anticorpos específicos para chagas, um exame de imunidade. E a profilaxia da doença, então, pode-se dizer que trata-se de um problema tanto político quanto econômico, né? Porque uma das métodos de profilaxia seria exatamente o melhoramento de moradias. Então, diminuir a quantidade de casas de pau a pique já é um grande avanço para acabar com chagas. Então, outro cuidado importante é o consumo de alimentos e bebidas, por exemplo, açaí, caldo de cana. É importante tomar cuidado com isso também. Também precauções em transfusões e transplantes. O tratamento da doença eu não costumo colocar para vocês, mas a partir de agora eu vou colocar na descrição do vídeo o remedinho que se usa. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Continuem na playlist para conhecer mais sobre parasitologia e bora aprender juntos. Aproveitando este momento, eu peço desculpa para vocês pela voz de pato, porque eu estou meio resfriada e não queria deixar de colocar o videozinho dessa semana no nosso canal.